Você gostaria de aprender a fazer esses lindos quadros? Que tal esse? Ou essa técnica aqui, ó. Coraçãozinho. Simplesmente tecer. Eu sou o Reginaldo Rossetto da Tear Brasil. Vou mostrar para vocês a técnica para trabalhar com esses tipos de teares, que nós chamamos de tear quadro para tapeçaria. Nós vamos ensinar para vocês o passo a passo, utilizando esse pentezinho, essas agulhinhas aqui que acompanham também os teares e esses modelinhos que você escolhe no nosso site em www.lojatearbrasil.com.br. Bora começar a fazer esse lindo coração aqui? Então me acompanhe. E para iniciar o trabalho, eu peguei um barbante número 4 e vou passar ele dentro da agulha. Passar ele na agulha e vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho porque esse nó vai ajudar muito para ele não ficar escapando. Vocês vão reparar que eu vou ficar passando essa agulha dentro dos furinhos. Isso daí me ajudou bastante para ele não escapar. Então depois que eu dei o nó, eu vou pegar o tear e vou passar nesse primeiro furinho que tem um risquinho aqui, ó. Tem um risquinho que marca, então eu vou passar nele de baixo para cima. Eu pego uma quantidade grande, é difícil falar quantidade porque geralmente se você pegar muito fio, ele vai ficar enrolando. Se você pegar pouco, você tem que ajustar. Então eu peguei uma quantidade aí de uns 3 metros mais ou menos. E agora eu começo, ó, primeiro de baixo, depois eu peguei o outro, passei por cima e vou esticando. Não se preocupe, porque essa curvinha que ele faz, ele trava a linha. Então não se preocupe agora que ele vai sempre travar o fio. Ó, agora eu peguei, passei por baixo e aí você vai passando o seguinte, ó. Nesse caso eu peguei por cima e agora eu vou passar por baixo no vizinho de baixo. Estiquei o fio, agora eu vou vir com a agulhinha no vizinho de baixo. Vou introduzir, vou puxar. Você pode esticar o fio, não tem problema, pode dar uma tração boa. Agora eu vou lá no vizinho de cima. E aí ele entra por cima. Então o próximo vai ser o vizinho do lado entrando por baixo. Vai ser assim até o final, ó. Vou pegar agora o vizinho do lado e passo por baixo. Vou puxando o fio e vou lá no de baixo. Vou no de baixo, passando por cima. Passando por cima, vou esticando. Vou puxar o fio e vou por baixo. Eu não me preocupo muito com a tração agora. Por quê? Porque vai faltar um pouco de fio. Vocês vão ver que eu vou começar, que tá acabando agora, que eu tô fazendo, e vai acabar o fio. Então o que eu vou fazer agora, nesse exato momento? Eu vou no primeiro ponto que eu fiz lá, ó, e vou puxar mais fio do meu rolo. Vou puxar mais ou menos o mesmo tempo que eu comecei aquela hora, em torno de uns 2 a 3 metros. Vai ser o suficiente para terminar o trabalho. Nessa etapa eu já começo a dar mais tração ao fio. Então eu já puxo um pouquinho mais e já deixo um pouquinho esticado. Isso ajuda bastante esses fios que ficam nesse paralelo deles estarem esticados. Porque quando você for tramar o fio da outra cor, que no caso a gente escolheu uma outra cor, eles ficam mais juntinhos, fica mais fácil de passar também o pente. Então agora eu só estou ajustando para poder dar mais fio para minha agulha. Então pode ver que agora eu já tenho mais fio e vou continuar do mesmo jeito. Então peguei o vizinho lá de cima, passei por baixo, venho no ponto de baixo, no furo de baixo, passando por cima. Vou puxando, ó, vou esticando mais o fio e agora eu vou dar um arremate. Terminando ele no último ponto, eu viro ele ao contrário e vou dar nós. Então é um nó comum mesmo, ó. Podem ver que eu tô dando nó. Vou dar mais um ou dois. Você pode dar o nó o suficiente para você ver que quando você puxar, o fio já tá bem travado. E vem e corta com a tesoura. Terminando esse, eu vou arrematar agora o outro lado. Da mesma maneira, eu vou passar a agulha, cortar ali um pedaço de uns 10 centímetros mais ou menos. Vou passar a agulha de novo e vou fazer a mesma coisa. Vou dar nozinho, esticando. Se você achar que o fio ficou muito fraco, você pode fazer igual no meio do trabalho, esticar mais os fios. Agora eu vou utilizar aqui nessa cor cinza um barbante no número 6.
Então eu vou pegar uma quantidade mais ou menos de 1 metro, 1,5 m. Vocês vão reparar no meio do trabalho que não tem importância o tamanho do fio. Até porque é muito comum utilizarem nessa técnica, utilizar vários pedacinhos de fios diferentes. O fio vai ficar atrás, é fácil ele não aparece depois. As emendas dos fios também não ficam aparentes, então não tem problema. Então vou colocar aqui numa agulha, essa agulha especial da TR Brasil, que tem a pontinha torta, que facilita muito o trabalho. Eu também dou um nó. Esse nó também ajuda para ele não ficar escapando. E agora eu vou começar o trabalho. Então eu venho com a agulha de baixo para cima no primeiro ponto. Vou vou puxar e vou deixar embaixo mais ou menos uma quantidade assim, uns de 5 a 10 centímetros de fio. Não se preocupe, que isso daí você consegue tirar, depois a gente corta ele. Corta, cola um pedaço. O arremate é bem tranquilo atrás, porque ele não, depois que você começa a tramar, ele trava. Esse tipo de trama, ele trava bastante, então não tem problema. Não é um fio que sai igual de costura. Então, qual que é o segredo desse tipo de trabalho? Ele é bem simples. É tramar intercalando os pontos. Então, você começa passando um lado sim, um lado não. Um lado sim, um lado não. E quando você voltar, você faz um lado não, um lado sim. Um lado não, um lado sim. O ideal sempre, na parte final onde ele termina, nunca esticar muito o fio. Pro fio, se você esticar muito o fio, esses que são paralelo, por exemplo, esse de corzinha rosa, ele vai começar a juntar. E aí essa distância que tem hoje, que nesse caso desse tear é de 7 mm, 0,7 centímetros, elas vão juntar e aí e fica difícil de trabalhar. Então, o segredo desse tipo de trabalho é deixar o fio bem solto mesmo. O pessoal que trabalha com tear de pente liso, que é o mesmo tipo de ponto, sabe como é que é. Você não pode deixar o fio esticado. Tem que deixar o fio mais solto possível. Então, a gente vai fazendo, ó, no cantinho aqui, deixa ele mais soltinho, pega o pente e vai ajustando. O início, na verdade, esse é um trabalho livre. Esse é um trabalho, não tem muita regra, é muito fácil de fazer. Por quê? Porque, como eu falei no começo, você intercala. Você tem que prestar atenção para não passar do mesmo lado apenas e não esticar muito o fio. E depois você vai colocando da maneira que você achar que fica mais bonito. Então, por exemplo, esse tipo de trabalho eu optei por fazer essa trama ficar bem juntinho. Então, vocês vão ver mais para frente que eu juntei tanto o fio nessa posição de igual eu tô puxando agora, né, nesse lado em relação ao pente, né? Nesse sentido, por enquanto a gente consegue ver o fio rosa. Mas mais para frente vocês vão ver que eu vou esticar tanto ele para baixo que senão não vamos mais enxergar o fiozinho rosa, de tão justo que ele vai ficar. Isso é uma técnica, tá, gente? Isso não é uma regra, é uma técnica. Por que eu fiz assim? Porque eu quis deixar ele bem juntinho mesmo, para não aparecer nada no fundo, nada atrás, porque depois a gente vai colocar uns enfeites. Então não tem problema, o coração nem precisa ficar bem formado. Se você quiser deixar ele de uma maneira bem fiel ao desenho do tear, por exemplo, você pode usar fio mais grosso, fios mais macio, você pode usar, ao invés de travar tanto o fio com o pente, igual eu vou fazer, que vocês vão perceber depois, ó, pode ver que aqui eu já travei um pouco mais, ó. Conforme eu vou fazendo o trabalho eu vou travando mais. Mas você pode também usar uma técnica de deixar ele mais não tão juntinho, né? Então a gente ilustrou, fez de cor rosa esses fios perpendicular que a gente está fazendo agora, para ficar mais fácil de mostrar o vídeo. Mas eu poderia, por exemplo, dependendo do tipo de trabalho que eu fosse fazer, vamos supor que eu fosse usar uma lã, alguma coisa mais fina, eu poderia ter passado o fio da mesma cor, usar a mesma cor no 90 graus dele, né, no perpendicular, e não esticar muito o fio. Pegar o pente e só passar um pouquinho, deixar bem de leve, bem macio, porque assim ele contorna mais os cantos, né? É de gosto, não tem regra não. Aqui, ó, podem ver que acabou o fio.
acabou o fio e eu vou fazer a troca. Vou fazer a troca não, vou pegar mais fio. Então aqui eu venho na mão. Então qual que é o segredo aqui? Sempre deixar o término do fio para baixo. Então eu costumo deixar mais ou menos uns 5 a 10 centímetros também, nada mais que isso. E agora é o seguinte, se ele terminou no ponto anterior, você começa o outro fio, ó, que eu estou introduzindo agora, do lado dele. Não no mesmo lugar, do lado dele, ó. Aí você já continua o trabalho normalmente. Cima embaixo, de acordo com o que estava no outro lado também, ó, tá vendo? Pode ficar tranquilo, porque quando você passar o outro, você não enxerga, ele fica imperceptível. Por isso que é uma técnica bem legal, bem bacana de fazer. Você pode mudar fio, você pode colocar vários tipos de fio e você não tem que estar com o rolo na mão, o rolo grande. Você pega um pedacinho, olha lá só que legal, ó. Você já não enxerga mais a emenda. A emenda não, porque nem é emenda, né? É o final da linha. Então começou uma outra linha, a linha tá vindo de baixo. Como a trança é de cima e embaixo, aqueles fios lá não mudaram nada. Então aqui a gente já fez um tantão, né? Eu vou mostrar para vocês agora que fazendo aqui até então eu tinha feito ele inteiro. Agora não, agora eu vou pegar esse ponto central do coração e vou fazer só uma metade do coração, da parte de cima. Mas é do mesmo jeito, eu vou pegar esse fio, vou continuar tramando de cima para baixo e depois já vou continuar só desse lado por enquanto. Não me preocupo com o outro lado. Como eu falei para vocês e como eu mostrei, as emendas de fio, né? Quando termina um fio, começa o outro. É só começar ele de baixo para cima, do lado dele. Então, se você tiver no seu desenho, no seu tipo de quadro, peças que nem o coração, é só fazer isso. Agora a gente começa do meio para lá, arremata esse canto. E terminado esse canto, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Bem tranquilo. Aqui eu vou com essa agulha. E também tem gente que tem mais prática com agulhinha de plástico, né? Então por enquanto eu tô tramando. Eu particularmente gosto mais dessa de metal, que tem a pontinha tortinha, porque eu vou girando a agulha e é mais fácil de passar em um fio sim e fio não. E quando fica pequenininho e curto, as nossas artesãs aqui, por exemplo, gostam mais de trabalhar com ele aqui. Então, eu tô trabalhando com ele também para ver como é possível trabalhar com ele, ó. Você pode também trabalhar com ele, que ele é menorzinho, por um cantinho pequenininho. E é a mesma coisa, ó, terminou um trabalho lá, vai acabar o fio, a gente pegou um outro pedaço de fio e continua tramando. E vai fazendo isso até o final. Pode ver que quando virou lá, ó, já tá cheio de fio lá, mas depois a gente vai cortar esses fios aí e ninguém vai ver, porque a gente usa só um lado do tear para mostrar, né, o quadro. A parte de trás do quadro não fica visível. Vou tramando até o finalzinho. Quanto mais trama fizer, nesse caso mais fechadinho fica, então eu optei por deixar ele, igual eu falei no começo, bem fechado mesmo, bem juntinho. Pode reparar que já não enxerga mais os fios rosa. Eles já não estão mais visíveis de tão junto que eu fiz esse coração. E agora eu terminei, ó. Terminei, o que eu vou fazer? Vou pegar a agulhinha e vou jogar ela para dentro. Lá na cabecinha, finalzinho. Aí puxa, dá umas ajustadas com a mão mesmo. E vou cortar com a tesoura. Cortando com a tesoura, vou deixar aqui. Também vou deixar para fazer um arremate no final. Por enquanto eu vou só trabalhar com tear. E vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Eu vou utilizar agora aquela agulha que eu gosto mais, aquela de metal com a pontinha. E vou dar um nozinho também, igual a gente fez no começo. Ele consegue, mesmo com o nozinho, ele passa bem tranquilo. Não tem problema. Cada fio é um fio, claro, mas geralmente ele passa tranquilo. Agora eu vou pegar aquele fio também, aquele ponto central, vou vir com a agulha de baixo para cima e vou puxar o fio, deixando novamente aquele pedacinho padrão que a gente costuma deixar lá, de 5 a 10 centímetros.
De acordo com cada um também, isso também não é regra, mas é um pedaço que é tranquilo para trabalhar depois. Ponto central, e agora eu vou mostrar também novamente, voltando para ver que eu pego só aquele ponto lá no final mesmo. No final não, da metade. Então a gente só trama o início utilizando aquele. E é claro, quando o trabalho for crescendo, a gente não pesca mais ele, a gente vai pescando o vizinho de cima. Que é assim que a gente fez do começo ao fim, né? Então, passando aí, não tem segredo aqui. Passa aqui, quando tiver muito justo o fio, você vai perceber que tá na hora de pular pro de cima. E a gente vai fazendo isso até terminar, vai dando os ajustes. Os ajustes para baixo, como eu falei no começo, eu quis ele muito justo mesmo, foi proposital. Então, além de travar, de puxar forte para baixo, gente, não é de lado, tá? Para baixo, para ele tramar e esconder o fio rosa, eu também puxava com a mão, com as mãos. Então, além do pente, eu também puxava com a mão. Aqui a gente já tá adiantando um pouco o vídeo para mostrar que já tá pro finalzinho, então vai ser igualzinho o outro lado. Terminando aqui o arremate, a gente vai pegar a agulha, vai jogar para dentro e vai pegar o excesso e vai cortar. Desse jeito que eu fiz, vocês vão reparar, e até mesmo pelo tipo de tear, pelo tipo de trabalho que se faz, como os pontos têm a mesma distância, né? São 0,7 centímetros cada pino. Ficou uma distancinha, pode ver que ficou, nesse caso, ficou um buraquinho na lateral, nos dois cantos, né? Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com ele. Agora eu tô só juntando, dando um nozinho em alguns fios que tem. Não é necessário dar nó, mas você pode dar nó, você pode simplesmente cortar e colar, né? Então ficou aquele vãozinho. Então eu vou nesse caso, eu não precisaria tirar esse vãozinho. Para mim não teria problema, porque eu vou colocar enfeites, como eu falei já no começo. Mas eu vou colocar uma técnica minha, nossa aqui, que a gente desenvolveu. Isso não é regra, mas é um jeito que a gente pegou. A gente pega um barbante, dá alguns nós nele para ele ficar grosso, passa pela agulha e aí pega essa agulhinha de baixo para cima. Então ela trava no trabalho lá, ela não vai escapar, não vai sair do ponto. E aí a gente estica para lateral, para tirar aquele buraquinho que ficou. Ó. Isso também é uma técnica, uma dica aí. Você pode também inventar a sua. Então a gente fez nesse para mostrar para vocês. Mas lembrando, isso é intrínseco mesmo, é do tear. É o tipo que fica, depende do fio, depende da tração que você dá. Isso não vai ficar em todos. Nesse caso ficou, porque a gente optamos muito por puxar para baixo, né? Mas ó, tem como esconder. Então você passa no fio de novo, dá uma puxada firme que ele joga. E depois, por último, passa pelo fio. Eu vou virar e vou dar aquele nó igual eu dei no comecinho do trabalho, quando eu tava passando o fio rosinha. Você passa ali por baixo, dá um nozinho, um nó simples mesmo. E depois é só recortar. E vai estar pronto o seu tear. Então aqui eu arrematei, terminei o meu tear e vou mostrar para vocês agora o que é possível fazer. Nesse caso aqui a gente pegou uma florzinha e espetou. Você pode fazer várias coisas, você pode fazer outro tipo de costura em cima. Tem várias técnicas que vocês vão aprender seguindo os nossos canais. Então esse é um primeiro vídeo para aprender a trabalhar com tear e tem também outras maneiras de você usar o tear. Dá uma olhada também, ó, com essas outras que nossas artesãs fizeram aqui. Tem esse do losango, que foi feita uma imagem por cima. Tem também o do ursinho, que também foi feita uma imagem por cima. Então tem várias maneiras diferentes de você estar trabalhando. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho, dá um joinha
E não perca os vídeos que já temos anteriormente, temos vários conteúdos em relação a tear, você vai adorar. Segue a gente que em breve vocês vão receber muito mais da Tear Brasil. Beijo para todos. Até a próxima.